A história do Brasil começa com a chegada dos primeiros humanos na América do Sul há pelo menos 22 mil anos AP. Em fins do século XV, quando do Tratado de Tordesilhas, toda a área hoje conhecida como Brasil era habitada por comunidades seminomades que subsistiam da caça, pesca, coleta e agricultura. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, capitão-mor de expedição portuguesa a caminho das Índias, chegou na hoje conhecida Porto Seguro na Bahia, tornando a região colônia do Reino de Portugal. Na década de 1530, a coroa portuguesa implementou uma política de colonização para a terra recém-descoberta que se organizou por meio da distribuição de capitanias hereditárias a membros da nobreza. Porém, esse sistema malogrou, uma vez que somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Em 1548, é criado o Estado do Brasil, com consequente instalação de um governo geral, e no ano seguinte, é fundada a primeira sede colonial, Salvador. A economia da colônia, iniciada com o extrativismo do pau-brasil e as trocas entre os colonos e os indígenas, gradualmente passou a ser dominada pelo cultivo da cana-de-açúcar com o uso de mão de obra escrava, inicialmente indígena e depois africana. No fim do século XVII foram descobertas, através das bandeiras, importantes jazidas de ouro no interior do Brasil que foram determinantes para o seu povoamento e que pontuam o início do chamado ciclo do ouro, período que marca a ascensão da capitania de Minas Gerais, desmembrada da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, na economia colonial. Em 1763, a sede do Estado do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro. Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, fugindo da possível subjugação da França, consequência da guerra peninsular travada entre as tropas portuguesas e as de Napoleão Bonaparte, o príncipe regente Dom João de Bragança, filho da rainha Dona Maria I, abriu os portos da então colônia, permitiu o funcionamento de fábricas e fundou o Banco do Brasil. Em 1815, o então Estado do Brasil foi elevado à condição de reino, unido aos reinos de Portugal e Algarves, com a designação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tendo Dona Maria de Portugal acumulado as três coroas. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro de Alcântara proclamou a independência do Brasil em relação ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e fundou o Império do Brasil, sendo coroado imperador como Dom Pedro. Ele reinou até 1831, quando abdicou e passou a coroa brasileira ao seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. Aos 14 anos, em 1840, Dom Pedro de Alcântara, filho, teve sua maioridade declarada, sendo coroado imperador no ano seguinte como Dom Pedro. Em 1888, sua filha, a princesa Isabel, pressionada por outros países e pelo clamor popular das lutas pela abolição da escravatura, assinou o decreto que extinguiu a escravidão no Brasil, conhecida como Lei Áurea. No dia 15 de novembro de 1889 ocorreu a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, dando início à chamada República Velha, que só veio a terminar em 1930 com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A partir daí, tem destaque na história brasileira a industrialização do país, sua participação na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, e o golpe militar de 1964, quando o general Castelo Branco assumiu a presidência. A ditadura militar, a pretexto de combater a subversão e a corrupção, suprimiu direitos constitucionais, perseguiu e censurou os meios de comunicação, extinguiu os partidos políticos e criou o bipartidarismo. Após o fim do regime militar, os deputados federais e senadores se reuniram no ano de 1988 em Assembleia Nacional Constituinte e promulgaram a nova Constituição, que amplia os direitos individuais. O país se redemocratiza, avança economicamente e cada vez mais se insere no cenário internacional. Período pré-descobrimento, até 1500. Em 1500, quando o Brasil foi descoberto pelos europeus, estima-se que a costa oriental da América do Sul era habitada por cerca de 2 milhões de indígenas, do norte ao sul. A população ameríndia era repartida em grandes nações indígenas compostas por vários grupos étnicos entre os quais se destacam os grandes grupos Tupi-Guarani, Macru-Gê e Aruaque. Os primeiros eram subdivididos em Guaranis, Tupiniquins e Tupinambás, entre inúmeros outros. Os tupis se espalhavam do atual Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte de hoje. Segundo Luiz da Câmara Cascudo, os tupis foram a primeira raça indígena que teve contato com o colonizador e decorrentemente a de maior presença.
com influência no mameluco, no mestiço, no luso-brasileiro que nascia e no europeu que se fixava. A influência tupi se deu na alimentação, no idioma, nos processos agrícolas de caça e pesca, nas superstições, costumes, folclore, como explica Câmara Cascudo. O tupi era raça histórica, estudada pelos missionários, dando à tropa auxiliar, recebendo o batismo e ajudando o conquistador a expulsar inimigos de sua terra. Eram os artífices da rede de dormir, criadores da farinha de mandioca, farinha de pau, do complexo da goma de mandioca, das bebidas de frutas e raízes, da carne e peixe moqueados, elementos que possibilitaram o avanço branco pelo sertão. Do lado europeu, a descoberta do Brasil foi precedida por vários tratados entre Portugal e Espanha, estabelecendo limites e dividindo o mundo já descoberto do mundo ainda por descobrir. Destes acordos assinados à distância da terra atribuída, o Tratado de Tordesilhas, 1494, é o mais importante, por definir as porções do globo que caberiam a Portugal no período em que o Brasil foi colônia portuguesa. Estabeleciam suas cláusulas que as terras a leste de um meridiano imaginário que passaria a 370 léguas marítimas a oeste das ilhas de Cabo Verde, pertenceriam ao rei de Portugal, enquanto as terras a oeste seriam posse dos reis de Castela, atualmente Espanha. No atual território do Brasil, a linha atravessava de norte a sul, da atual cidade de Belém do Pará à atual Laguna, em Santa Catarina. Quando soube do tratado, o rei de França Francisco I teria indagado qual era a cláusula do Testamento de Adão, que dividia o planeta entre os reis de Portugal e Espanha e o excluía da partilha. Período colonial, de 1500 a 1815. A chegada dos europeus. O período compreendido entre o descobrimento do Brasil em 1500, chamado pelos portugueses de achamento do Brasil, até a independência do Brasil, é chamado no Brasil de período colonial. Os portugueses, porém, chamam este período de a construção do Brasil, e o estendem até 1825, quando Portugal reconheceu a independência do Brasil. O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500 pelo capitão-mor de uma expedição portuguesa em busca das Índias, Pedro Álvares Cabral, que chegou ao litoral sul da Bahia, na região da atual cidade de Porto Seguro, mais precisamente no distrito de Coroa Vermelha. Na verdade, quem chegou ao Brasil primeiro foi o navegador espanhol Vicente Yanes Pinzón, que no dia 26 de janeiro de 1500 desembarcou no Cabo de Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco. Entretanto, a navegação de navios castelhanos ao longo da costa americana não produziu consequências. A chegada de Pinzón pode ser vista como um simples incidente da expansão marítima espanhola. No dia 9 de março de 1500, o português Pedro Álvares Cabral, saindo de Lisboa, iniciou viagem para oficialmente descobrir e tomar posse das novas terras para a coroa, e depois seguir viagem para a Índia, contornando a África para chegar a Calecut. Levava 2 caravelas e 13 naus, e por volta de 1.500 homens, entre os mais experientes Nicolau Coelho, que acabava de regressar da Índia, Bartolomeu Dias, que descobrira o Cabo da Boa Esperança, e seu irmão Diogo Dias, que mais tarde Pero Vaz de Caminha descreveria dançando na praia em Porto Seguro com os índios, ao jeito deles e ao som de uma gaita. As principais naus se chamavam Anunciada, São Pedro, Espírito Santo, El Rei, Santa Cruz, Flor de Lamar, Vitória e Trindade. O vice-comandante da frota era Sancho de Tovar e outros capitães eram Simão de Miranda, Aires Gomes da Silva, Nuno Leitão, Vasco de Ataíde, Pero Dias, Gaspar de Lemos, Luís Pires, Simão de Pina, Pedro de Ataíde, de Alcunha o Inferno, além dos já citados Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias. Por feitor, a armada trazia Aires Correia, que havia de ficar na Índia, e por escrivães Gonçalo Gil Barbosa e Pero Vaz de Caminha. Entre os pilotos que eram os verdadeiros navegadores, vinham Afonso Lopes e Pero Escobar. Âncoras levantadas em Lisboa, a frota passou por São Nicolau, no arquipélago de Cabo Verde, em 16 de março. Tinham se afastado da costa africana perto das Canárias, tocados pelos ventos alísios em direção ao ocidente. Em 21 de abril da nau Capitânia avistaram-se no mar boiando plantas. Mais tarde surgiram pássaros marítimos, sinais de terra próxima. Ao amanhecer de 22 de abril ouviu-se um grito de terra à vista, pois se avistou o monte que Cabral batizou de Monte Pascoal, no litoral sul da atual Bahia. Ali aportaram as naus, discutindo-se até hoje se teria sido exatamente em Porto Seguro ou em Santa Cruz Cabralha, mais precisamente no Ilhéu de Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabralha, e fizeram contato com os tupiniquins, indígenas pacíficos. A terra, a que os nativos chamavam Pindorama, Terra das Palmeiras, foi a princípio chamada pelos portugueses de Ilha de Vera Cruz e nela foi erguido um padrão.
marco de posse em nome da coroa portuguesa. Mais tarde, a terra seria rebatizada como Terra de Santa Cruz e posteriormente Brasil. Estava situada 5.000 quilômetros ao sul das terras descobertas por Cristóvão Colombo em 1492 e 1.400 quilômetros aquém da linha de Tordesilhas. Sérgio Buarque de Holanda descreve, em História Geral da Civilização Brasileira, tendo velejado para o norte, acharam 10 léguas mais adiante um arrecife com porto dentro, muito seguro. No dia seguinte, sábado, entraram os navios no porto e ancoraram mais perto da terra. O lugar, que todos acharam deleitoso, proporcionava boa ancoragem e podia abrigar mais de 200 embarcações. Alguma gente de bordo foi à terra, mas não pode entender a algaravia dos habitantes, diferente de todas as línguas conhecidas. No dia 26 de abril, um domingo, o de Pascoela, foi oficiada a primeira missa no solo brasileiro por Frei Henrique Soares, ou Frei Henrique de Coimbra, que pregou sobre o Evangelho do dia. Batizaram a terra como Ilha da Vera Cruz no dia 1 de maio e numa segunda missa Cabral tomou posse das terras em nome do rei de Portugal. No mesmo dia, os navios partiram, deixando na terra pelo menos 2 degredados e 2 grumetes que haviam fugido de bordo. Cabral partiu para a Índia pela via certa que sabia existir a partir da costa brasileira, isto é, cruzou outra vez o Oceano Atlântico e costeou a África. O rei de Emanuel recebeu a notícia do descobrimento por cartas escritas por Mestre João, físico e cirurgião de Emanuel, e Pero Vaz de Caminha, semanas depois. Transportadas na nau de Gaspar de Lemos, as cartas descreviam de forma pormenorizada as condições geográficas e seus habitantes, desde então chamados de índios. Atento aos objetivos da coroa na expansão marítima, Caminha informava ao rei. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem alguma coisa de metal nem de ferro lhe ouvimos, pero a terra em si é de muitos bons ares. Há-se frios e temperados como os de Entre Doiro e Minho, porque neste tempo de agora há-se os achamos como os de lá, águas são muitas e infindas e em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar-se dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Pero o melhor fruto que nela se pode fazer me parece que será salvar esta gente boa e de boa simplicidade. Expedições exploratórias. Em 1501, uma grande expedição exploratória, a primeira frota de reconhecimento, com 3 naus, encontrou como recurso explorável apenas o pau-brasil, de madeira avermelhada e valiosa usada na tinturaria europeia, mas fez um levantamento da costa. Comandada por Gaspar de Lemos, a viagem teve início em 10 de maio de 1501 e findaria com o retorno a Lisboa em 7 de setembro de 1502, depois de percorrer a costa e dar nome aos principais acidentes geográficos. Sobre o comandante podem ter sido de Nuno Manuel, André Gonçalves, Fernão de Noronha, Gonçalo Coelho ou Gaspar de Lemos, sendo este último o nome mais aceito. Alguns historiadores negam a hipótese de Gonçalo Coelho, que só teria partido de Lisboa em 1502. O Barão do Rio Branco, em suas efemérides, fixa-se em André Gonçalves, que é a versão mais comumente aceita. Mas André Gonçalves fazia parte da Armada de Cabral, que retornou a Lisboa quando a expedição de 1501 já partirá para o Brasil e com ela cruzou na altura do arquipélago de Cabo Verde. Assim, diversos historiadores optam por Gaspar de Lemos, que entre junho e julho de 1500 havia chegado a Portugal com a notícia do descobrimento. O florentino Américo Vespúcio vinha como piloto na frota, e por seu nome seria batizado todo o continente mais tarde. Depois de 67 dias de viagem em 16 de agosto, a frota alcançou o que hoje é o Cabo de São Roque, Rio Grande do Norte, e segundo Câmara Cascudo, ali plantou o marco de posse mais antigo do Brasil. Houve, na ocasião, contatos entre portugueses e os índios potiguaras. Ao longo das expedições, os portugueses costumavam batizar os acidentes geográficos segundo o calendário com os nomes dos santos dos dias, ignorando os nomes locais dados pelos nativos. Em 1 de novembro, dia de Todos os Santos, chegaram à Baía de Todos os Santos. Em 21 de dezembro, dia de São Tomé, ao Cabo de São Tomé. Em 1º de janeiro de 1502 a Baía de Guanabara, por isso batizada de Rio de Janeiro, e no dia 6 de janeiro, dia de Reis, a Angra Baía, batizada como Angra dos Reis. Outros lugares descobertos foram a Foz do Rio São Francisco e o Cabo Frio, entre vários. As 3 naus que chegaram a Guanabara eram comandadas por Gonçalo Coelho, e nela vinha Vespúcio. Tomando a estreita entrada da barra pela foz de um rio, chamaram-na Rio de Janeiro, nome que se estendeu à cidade de São Sebastião que ali se ergueria mais tarde.
Em 1503 houve nova expedição, desta vez comandada sem controvérsias, por Gonçalo Coelho, sem ser estabelecido qualquer assentamento ou feitoria. Foi organizada em função um contrato do rei com um grupo de comerciantes de Lisboa para extrair o pau-brasil. Trazia novamente Vespúcio e 6 navios. Partiu em maio de Lisboa, esteve em agosto na ilha de Fernando de Noronha e ali afundou a nau Capitânia, dispersando-se a armada. Vespúcio pode ter ido para a Bahia, passado 6 meses em Cabo Frio, onde fez entrada de 40 léguas terra adentro. Ali teria deixado 24 homens com mantimentos para 6 meses. Coelho, ao que parece, esteve recolhido na região onde se fundaria depois a cidade do Rio de Janeiro, possivelmente durante 2 ou 3 anos. Nessa ocasião, Vespúcio, a serviço de Portugal, retornou ao maior porto natural da costa brasileira, a Baía de Todos os Santos. Durante as 3 primeiras décadas, o litoral baiano, com suas inúmeras enseadas, serviu fundamentalmente como apoio à Rota da Índia, cujo comércio de produtos de luxo, seda, tapetes, porcelana e especiarias, era mais vantajoso que os produtos oferecidos pela nova colônia. Nos pequenos e grandes portos naturais baianos, em especial no de Todos os Santos, as frotas se abasteciam de água e de lenha e aproveitavam para fazer pequenos reparos. No Rio de Janeiro, alguns navios aportaram no local que os índios chamavam de Uruçumirim, a atual Praia do Flamengo. Junto à foz do Rio Carioca, outrora abundante fonte de água doce, foram erguidas uma casa de pedra e um arraial, deixando-se no local degredados e galinhas. A construção inspirou o nome que os índios deram ao local carioca Casa dos Brancos, que passaria a ser o gentílico da cidade do Rio. O arraial, no entanto, foi logo destruído. Outras esquadras passariam pela Guanabara. A de Cristóvão Jaque, em 1516, a de Fernão de Magalhães, que chamou o local de Baía de Santa Luzia. Em 1519, na primeira circunnavegação do mundo, outra vez a de Jaque, em 1526, e a de Martim Afonso de Souza, em 1531. Outras expedições ao litoral brasileiro podem ter ocorrido, já que desde 1504 são assinaladas atividades de corsários. Holanda, em Raízes do Brasil, cita o capitão francês Palmier de Gonneville, John Fleu, que permaneceu 6 meses no litoral de Santa Catarina. A atividade de navegadores não portugueses se inspirava a doutrina da liberdade dos mares, expressada por Hugo Grotius em Mare Liberum, base da reação europeia contra Espanha e Portugal, gerando pirataria alargada pelos mares do planeta. Extração de pau-brasil. O pau-brasil era a principal riqueza de crescente demanda na Europa. Estima-se que havia, na época do descobrimento, mais de 70 milhões de árvores do tipo, abundando numa faixa de 18 quilômetros do litoral do Rio Grande do Norte até a Guanabara. Quase todas foram derrubadas e levadas para aquele continente. A extração foi tanta que atualmente a espécie é protegida para não sofrer extinção. Para explorar a madeira, a coroa adotou a política de oferecer a particulares, em geral cristãos novos, concessões de exploração do pau-brasil mediante certas condições. Os concessionários deveriam mandar seus navios descobrirem 300 léguas de terra, instalar fortalezas nas terras que descobrissem, mantendo-as por 3 anos. Do que levassem para o reino, nada pagariam no primeiro ano, no segundo pagariam 1/6 e no terceiro 1/5. Os navios ancoravam na costa, algumas dezenas de marinheiros desembarcavam e recrutavam índios para trabalhar no corte e carregamento das toras, em troca de pequenas mercadorias como roupas, colares e espelhos, prática chamada de escambo. Cada nau carregava em média 5.000 toras de 1,5 metros de comprimento e 30 quilogramas de peso. Em 1506, a terra do Brasil, arrendada pela coroa a Fernão de Noronha, ou Loronha, e outros cristãos novos, produzia por volta de 20.000 quintais de madeira vermelha. Segundo Capistrano de Abreu, em capítulos da história colonial, cada quintal era vendido em Lisboa por 21,3 ducados. Mas levá-lo até lá custava apenas meio ducado. Os arrendatários pagavam 4.000 ducados à coroa. Comerciantes de Lisboa e do Porto enviavam embarcações à costa para contrabandear em pau-brasil, aves de plumagem colorida, papagaios, araras, peles, raízes medicinais e índios para escravizar. Surgiram assim as primeiras feitorias. Além dos portugueses, seus rivais europeus, principalmente franceses, passaram a frequentar a costa brasileira para contrabandear a madeira e capturar índios. Estimulados por seu rei, corsários passam a frequentar a Guanabara à procura de pau-brasil e outros produtos. Ganharam a simpatia dos índios tamoios, que a eles se aliaram durante décadas contra os portugueses.
Portugal, verificando que o litoral era visitado por corsários e aventureiros estrangeiros, resolveu enviar expedições militares para defender a terra. Foram denominadas expedições guarda-costas, sendo mais marcantes as duas comandadas por Cristóvão Jaque, de 1516 a 1519 e de 1526 a 1528. Suas expedições tinham caráter basicamente militar, com missão de aprisionar os navios franceses que, sem pagar tributos à coroa, retiravam grandes quantidades do pau-brasil. A iniciativa teve poucos resultados práticos considerando a imensa extensão do litoral e, como solução, Jaque sugeriu à coroa dar início ao povoamento. A expedição enviada em 1530 sob a chefia de Martim Afonso de Souza tinha por objetivos explorar melhor a costa, expulsar os franceses que rondavam o sul e as cercanias do Rio de Janeiro e estabelecer núcleos de colonização ou feitorias, como a estabelecida em Cabo Frio. Em 1532, Martim Afonso fundou o núcleo de São Vicente, primeira vila do Brasil. Administração colonial. Capitanias do Mar, de 1516 a 1532. A administração das terras ultramarinas, que a princípio foi arrendada a Fernão de Noronha, agente da Casa Fugger, de 1503 a 1511, ficou a cargo direto da coroa, que não conseguia conter as frequentes incursões de franceses na nova terra. Por isso, em 1516, de Manuel e seu conselho criam nos Açores e na Madeira as chamadas Capitanias do Mar, por analogia com as estabelecidas no Oceano Índico. O objetivo fundamental era garantir o monopólio da navegação e a política do mare clausum, mar fechado. De 2 em 2 anos, o capitão do mar partia com navios para realizar um cruzeiro de inspeção no litoral, defendendo-o das incursões francesas ou castelhanas. No Brasil, teriam visitado 4 armadas. As armadas de Jaque assinaram-se com insistência no Rio da Prata. Também em 1516 ocorre a primeira tentativa de colonização metódica e aproveitamento da terra com base na plantação da cana, levada de Cabo Verde, e na fabricação do açúcar. Já devia ter havido algumas tentativas de capitanias e estabelecimentos em terra, pois em 15 de julho de 1526 o rei de Manuel autorizou Pero Capico, capitão de uma capitania do Brasil, a regressar a Portugal porque lhe era acabado o tempo de sua capitania. A Capico, que era técnico de administração colonial, tinha sido confiada a feitoria de Itamaracá, no atual estado de Pernambuco. Roberto Simonsen comenta: na terra de Santa Cruz o valor e as possibilidades de comércio não justificavam organizações da mesma importância que as feitorias de Portugal na África. Mesmo assim foram instaladas, quer pelos concessionários do comércio do pau-brasil, quer pelo próprio governo português, várias feitorias. Postos de resgate onde se concentravam, sob o abrigo de fortificações primitivas, os artigos da terra que as naus vinham buscar. São por demais deficientes até hoje as notícias sobre estas feitorias: Igaraçu, Itamaracá, Bahia, Porto Seguro, Cabo Frio, São Vicente e outras intermediárias, que desapareciam, ora esmagadas pelo gentil, ora conquistadas pelos franceses. Mas o próprio comércio do pau-brasil é uma demonstração de sua existência, e as notícias sobre a década anterior, de 1530, salientam a preocupação do governo português de defendê-las. Eram assim postos de resgate de caráter temporário, estabelecimentos efêmeros, assolados por entrelopos e corsários franceses por selvagens. Por muitos anos cessara todo o interesse de Portugal pelo Brasil. O Brasil ficou ao acaso. Colonizar a nova terra seria dispendioso, sem lucro imediato. Portugal, no auge de sua técnica de navegação, de posse de feitorias fincadas em vastíssimas costas de oceanos, não tinha recursos humanos. Com uma população estimada em 1 milhão de habitantes, impunha-se uma atitude predominantemente fiscal. Havia o quê? Havia macacos, papagaios, selvagens, nus e primitivos. Mas havia pau-brasil. João Ribeiro diz que, depois da primeira exploração de 1501, as terras do Brasil tornaram-se constante teatro da pirataria universal. Especuladores franceses, alemães, judeus e espanhóis aqui aportam, comerciam com o gentil ou selvajam-se e com eles convivem em igual barbaria. Os navegadores de todos os pontos aqui se aprovisionam ou se abrigam das tempestades. Aventureiros aqui desembarcam, e vivem aventura, na companhia de degredados e foragidos. O que preocupa a corte portuguesa de Manuel são as riquezas do Oriente. Se alguma expedição aqui toca e se demora, não é o Brasil que as atrai, mas ainda a fascinação do Oriente.